Fico muito feliz, né? Tanto que eu acordei hoje de manhã, a primeira coisa, quando eu acordei, eu disse, obrigado, Senhor, que hoje eu vou lá em Birã. Aí eu já falei para minha esposa, já separa uma roupa bem bonita, né? Porque se eu não falar alguma coisa interessante, pelo menos a roupa tá bonita, né? Tá bonita mesmo. Já é alguma coisa, né? Já não vão falar que ele anda mal vestido, né? Tá. A doutrina espírita, ela nos chama para uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu gosto muito de falar da experiência que eu tive. Quando eu adentrei na doutrina espírita, depois de um bom tempo de estudo, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Eu precisava, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a gente percebe que é importante. E então, eu em conversa íntima com o meu mentor, né, com aqueles espíritos que nos acompanham, pedi assim, poxa, o que eu posso fazer? E me veio aquela inspiração assim, Marco, você é uma pessoa que, quando você ia na escola, você era aquele cara que quando a professora reunia o grupo para fazer o trabalho, você era o que apresentava, né? Você é uma pessoa que você trabalhou muitos anos com música, fui músico muitos anos, lidava com o público, tem facilidade de conversar, de falar com as pessoas, então assim, vai fazer umas palestras, Marco. Eu disse, poxa, eu acho que é isso aí mesmo, vou fazer umas palestras. E depois disse assim, mas sobre o que eu vou falar nessas palestras, né? A gente aprende bastante coisa, mas assim, como que eu vou direcionar um tema? E daí me veio aquela coisa assim, não, você vai lá e você fala sobre aquilo que você ainda precisa melhorar em você. Eu disse, poxa, que desafio, né? Porque é um desafio a gente saber o que a gente tem de ruim, né? E vai lá e fala sobre isso. Então eu comecei a fazer palestra, o primeiro tema que eu fiz uma palestra assim, falava sobre o amor, sobre o perdão, sobre o amor, né, sobre a oração. E eu comecei a estudar para aquela palestra, e comecei a fazer aquela palestra em algumas casas espíritas, inclusive aqui. E eu fui percebendo que tudo relacionado àquilo que eu falava começou a acontecer na minha vida. Apareceu oportunidades para mim exercer o perdão, apareceu oportunidades para eu fazer as orações da maneira que eu tinha aprendido a orar, né? Apareceu oportunidades para eu exercer o amor. Eu disse, olha que interessante, que bacana isso. É um exercício. Comecei a exercitar. Não foi fácil. Perdão mesmo, muito difícil. Mas a gente vai superando, né? A gente vai achando que, pô, tá dando certo, eu tô conseguindo. Então, resolvi falar sobre diversos temas e cada vez que eu falava sobre um tema, aquele tema que eu falava virava um rebuliço na minha vida para mim exercer aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu estava trazendo para as pessoas. E eu dizia, poxa vida, eu pensei comigo assim, eu vou fazer uma palestra sobre a riqueza, né? Para ver se eu fico rico. Estou estudando, né? Que daí a gente tem que exercer, né? Vou ficar rico, né? Mas eu ainda não tive coragem, porque eu acho que não está na hora ainda. É difícil. Então, digo, não vou falar sobre a reforma íntima que está na hora de mexer isso. Então vamos falar sobre os desafios da reforma íntima, né? Eu estou falando isso para vocês porque muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu não consigo fazer ainda, porque é difícil. Mas olha só que importante, a gente já sabe o caminho, né? Já é um grande passo, né, para a nossa evolução. Nos conta Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lá no item 14, ele conta uma história muito interessante. Eu escutei o Haroldo Dutra Dias contando essa história numa palestra e eu disse, eu vou roubar essa história lá né? Daí fui lá ler o livro também e tudo, e achei muito interessante, que ela fala assim, que existia lá nas esferas da espiritualidade, né? Eu vou falar assim de uma maneira não exatamente como está no livro, mas no contexto da história. Conta lá que existia um candidato à elevação espiritual, de muita sabedoria, de um conhecimento científico enorme. E ele ficou sabendo que para ele alcançar
né, a pureza espiritual, né, se transformar num espírito puro, ele precisava seguir um trajeto, tinha uma caminhada pela frente, né, ele precisava alcançar o topo de uma montanha. E então, ele resolveu encarar o desafio. E ele foi. Ele disse, agora eu vou chegar lá. Definitivamente. Já tenho bastante sabedoria, já sou, né? Eu vou. Então, assistido por espíritos superiores, assistido, né, por amigos espirituais que o acompanharam, né, que o intuíam, né, que muitas vezes até o guiavam nessa jornada, ele começou a escalada, ele começou a subida. E conforme ele ia subindo, sempre com muita perspicácia, com muita sabedoria, ele ia deixando para trás as vestes velhas, rasgadas, ia mudando de vestes, ia trocando as sandálias que já não serviam mais, os cajados, os instrumentos que ele utilizava para a subida. Ia modificando, ia melhorando, ia deixando para trás. E assim ele foi por muitos e muitos anos. Até que um dia ele atingiu o cume do monte. Chegando lá no alto dessa montanha, ele encontrou lá um portal lindo, maravilhoso. E lá naquele portal tinha então um ser angelical que o esperava. Ele chegando lá, ele pensou, agora eu consegui. Eu cheguei aqui. Poxa vida, agora eu vou entrar no paraíso. Agora eu vou ser um espírito puro, né? E esse espírito que lá o recebeu, esse espírito angelical, o abraçou com ternura, com amor, e disse para ele assim, meu irmão, até aqui você chegou apenas na metade do caminho. Ele se espantou com aquilo. Poxa, né? Depois de tudo, eu ainda cheguei só. Como assim cheguei na metade do caminho? O portão está aqui, agora é só eu passar, né? Ele disse, não. Agora você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que você percorreu. Vai ter que voltar pelos mesmos trilhos. E cada viajante, né? No livro fala em viajor, né? Cada viajor que você encontrar pelo caminho, você vai fazer uma observação sobre ele. E você vai voltar até os pés da montanha. E ele começou a descida. Sem entender muito aquilo, ele foi. E pelo caminho ele encontrou vários viajantes que estavam querendo alcançar também a pureza espiritual. E ele foi descendo, encontrando seres exóticos, né? Encontrando espíritos ali com vestes que ele julgava inapropriadas, feias, horripilantes, com sandálias velhas, rasgadas, usadas. E ele começou a menosprezar aquelas pessoas, a humilhá-las com palavras que causam um profundo entristecimento. Então, muitas dessas pessoas que estavam nessa jornada acabaram que desistindo, inclusive, e voltavam para os pés do monte. De tão grande a humilhação que ele causou nessas pessoas. Então ele chegou de volta lá no pé do monte e ele disse, não, agora eu vou subir de volta lá, porque o ser angelical falou, quando você chegar lá, você volte, né? E eu vou estar aqui te esperando. Então ele voltou lá, chegou lá e começou a subir de novo. Já conhecia o caminho, né? Já sabia tudo como é que era. Chegou fácil lá em cima de volta. Chegou muito fácil. E chegando lá, faceiro, ele disse, agora cheguei, agora eu vou entrar, né? Agora eu resolvi, agora eu fiz tudo que era para fazer. Aquele ser angelical o aguardava com muita tristeza. Muita tristeza. Ele chegou e falou para o então candidato à elevação espiritual, meu querido irmão, você não entendeu nada. Agora você vai precisar, você não vai poder entrar, né, nas esferas superiores, e você vai ter que retomar, voltar
e retomar a sua caminhada. Mas lembre-se que muitos ficaram pelo caminho porque você os estimulou. Então você ainda não aprendeu o sentido do amor, o sentido da caridade, o sentido do perdão. Aquelas mesmas roupas daquelas pessoas que você encontrou pelo caminho foram suas vestes na sua escalada. O mesmo cajado, as mesmas sandálias gastas, usadas pelas pessoas que estavam subindo, você também usou. E você não soube reconhecer isso. Você não teve humildade. Você não exerceu o amor. Você poderia ter auxiliado aquelas pessoas na sua caminhada também. Então, volte e começa tudo de novo. É uma história que fala muito daquilo que eu falei para vocês, da dificuldade. Que às vezes a gente acha, às vezes, que sabe muita coisa. Tá? E a gente vem estudando, e é triste isso, porque a gente vem estudando, a gente vai achando que a gente sabe. E eu gosto muito de falar das experiências que eu tenho, porque cada vez eu levo uma paulada atrás da outra, vocês não têm noção. Esses dias atrás nós, um grupo de estudo, lá em Londres, no ESE, e a gente conversando lá, debatendo, chegou a tantas lá, começaram a falar sobre perdão, porque eu tenho um desafeto lá, porque eu não consigo perdoar, porque eu tenho muita dificuldade, porque foi muito difícil. E eu só escutando aquilo, né? Daqui a pouco, eu achando que era grandes coisas, eu falei assim, devia ter ficado quieto. Eu falei assim, capaz, é sério que vocês não conseguem perdoar? Gente, por que eu não fiquei quieto? Todo mundo me olhou assim, né? Eu digo, não, sei lá, não consigo guardar rancor assim das pessoas, mágoa, né? Tudo bem. Não deu 24 horas. No outro dia, eu levei um coice que vocês não têm noção. Aí todo aquele sentimento daquilo que eu falei veio à tona. Como é difícil perdoar. Eu disse, preciso exercitar mais. É difícil, gente. É difícil. Então o processo de reforma íntima, quando a gente vai pensar em reforma, né? Qual é a primeira coisa que vem à mente da gente? Primeira coisa que vem na mente da gente é a reforma de um imóvel, certo? Quem aqui já fez uma reforma no imóvel? Ó, lá se manifestou, né? Ué, muita gente já fez uma reforma no imóvel, né? Então eu vou perguntar para vocês assim, ó, vamos ver se alguém me responde. Quando você, ou melhor, por que você resolveu fazer essa reforma no imóvel? Por quê? Estava necessitando, né? Estava precisando. Estava precisando, né? Pois é. E qual foi quando você resolveu reformar esse imóvel? Por onde é que você começou a reforma? Eu programei para fazer isso. Antes. Você foi lá e você observou assim, então isso aqui não está legal. Eu preciso mudar isso aqui. Essa janela ali ia ficar melhor ali. Aquela porta mudar para lá. Em vez dessa parede branca, ela podia ser uma azulzinha assim mais clara. Né? E daí você começa o processo da reforma. Vamos mudar tudo isso aqui. Aí quando você acha que está indo no caminho, acabei a reforma, ficou bom. Ah, agora ficou bom. Daí você chega lá assim, aí você olha para aquilo tudo, não tá legal. Eu duvido alguém que fez uma reforma até hoje que ficou assim 100% como era para ser. Alguém conseguiu? Não, né? A gente nunca está feliz, né? E o processo de reforma íntima acontece da mesma forma. Começa com a gente primeiro avaliando aquilo que precisa ser mudado na gente, para daí a gente programar o que vai fazer diferente. E daí acontece o quê? Acontece o que aconteceu com o Marco. A gente vai fazendo, a gente acha que está legal, quando a gente vê, não está legal. Vamos de novo. Acontece como aconteceu nesse conto do espírito Neio Lúcio, que ele achou que ele estava fazendo tudo errado. Porque a gente ainda é muito imperfeito. Então o processo de reforma íntima ele começa de dentro para fora. É que nem um ovo. Se você pegar um ovo, tá? E você aplicar uma força de fora para dentro, de fora para dentro, né? Você quebra o ovo, certo? Agora, se você deixar essa força brotar de dentro para fora,
ela vira vida. Nasce ali uma vida. Você já pararam para pensar isso? E é da mesma forma. É de dentro para fora. Então, o processo de reforma íntima, ele começa da mesma maneira que você começa uma construção. Você analisa, existem ali pilares, existem baldrames, né, que não se mexe, você avalia, não tem como você mexer naquilo, né, que é o que já está bom, que é o que está legal. Mas tem muita coisa dali para cima que ainda precisa ser trabalhado. Então, você faz o quê? Você pega aquela informação, primeiro você avalia o que você precisa mudar e daí você começa a pôr em prática. É muito difícil, é dificílimo, né? Mas não é impossível, né? Então, primeiro a gente tem que ver lá aonde é que a gente está, escala espírita. A partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec é informado que existe lá uma escala espírita. Lá tem os espíritos puros, que estão no topo da escala, né? Tem os espíritos, tem os bons espíritos, né? Que é uma segunda categoria de espírito, e tem os espíritos imperfeitos. Tá? E dentro dessas três categorias, existem classes ainda que dividem ali dentro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na terceira categoria dos espíritos imperfeitos, tá? Na 7ª classe. Viu? Nós estamos muito atrasados. Muito. Né? Dizem ali que nós somos os espíritos neutros, que não são aqueles nem tão bons para fazer todo bem, mas também não são nem tão maus para fazer todo mal. Tá? Eu ainda acho que existe uma briga grande ali, isso é uma opinião minha, tá? Que os pseudo-sábios estão brigando ali também. Porque a gente vê tanta gente hoje que acha que sabe muita coisa, né? Então, a gente tem que saber que a gente está ali, que a gente ainda precisa melhorar muita coisa. E daí começar esse processo de melhoramento, certo? E para falar de reforma íntima, uma coisa muito importante que a gente precisa falar é do padrão de pensamento. Eu não conheço ninguém que consegue fazer o bem com pensamentos ruins. Ou alguém conhece? Não. Isso é a mesma coisa de você procurar uma estação de rádio, né, e você quer sintonizar uma rádio FM, só que lá no teu rádio está sintonizado na AM. Você não vai conseguir sintonizar. Vocês já perceberam que quando vocês querem alguma coisa na vida de vocês, vamos dar um exemplo de ordem material. Vocês querem comprar um carro novo, né? Aí você pensa assim, eu vou comprar, não sei assim, não vamos ficar, né? Eu vou comprar um Gol, né? Me veio aqui na mente, eu vou comprar um Gol. Você nunca tinha nem olhado para o Gol direito, né? Aí começa a aparecer um monte de Gol quando tu anda na rua, né? Tu tá lendo um jornal, lá aparece uma reportagem do Gol, né? Você abre um jornal, tá lá alguma coisa falando do Gol, porque você atrai para você aquilo que você pensa. Você começa a observar. É padrão de pensamento. Então tudo que a gente precisa já está aí. Então o que a gente faz? A gente sintoniza num pensamento bom e espera a sintonia. A sintonia vem. Né? Se você pensar coisas más, vai acontecer o quê? Você vai atrair coisas más para você. Então o processo de reforma íntima começa pela sintonia de pensamentos. Também. Tá? Então, conhecer a si mesmo. Esse é o primeiro passo, né? Então, existem várias coisas que a gente pode trazer assim para a gente poder exercitar isso e começar a melhorar isso, entender os desafios que é isso. Existe uma frase muito famosa, uns dizem que é do Dalai Lama e outros dizem que é do Mahatma Gandhi. Eu pesquisei e me pareceu mais que essa frase é do Mahatma Gandhi, é do Gandhi, tá? E essa frase diz assim, aqui a gente procura na internet e aparece várias coisas, um diz que é de um, outro diz que é de outro, né? Mas, na generalidade, a grande maioria das informações diz que é de Gandhi, que diz assim, seja você a mudança que você quer ser no mundo. Não espera pelo outro. Ah, não, eu não consigo porque aquele cara lá está me atrapalhando.
Não. A culpa é nossa. Sempre é nossa. E também aproveitando, falando de Gandhi, eu assisti esses dias um filme dele, que conta a vida dele, né? E lá, então, ele cita uma frase que me chamou muita atenção, que é assim: olho por olho e o mundo acabará cego. Né? Quando falava lá da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Então Gandhi veio e disse: olho por olho e o mundo acabará cego. Hoje é triste, a gente tem horas que a gente está na rede social e dá vontade de correr, dá vontade de sair do Facebook da vida, do WhatsApp, porque tem tanta gente que incita o ódio, tá? Desnecessariamente. As pessoas não sabem nem o que estão falando, né? E é difícil às vezes ficar quieto, os dedos coçam para a gente responder. Como eu disse, a reforma íntima tem muita caminhada ainda, né? A gente tem sentimentos, né? A gente também tem horas que fica a flor da pele, mas a maneira que a gente administra isso é que vai fazer a nossa evolução progredir, ou não, né? Então a principal meta da doutrina espírita, muitas pessoas podem achar que a meta da doutrina espírita é a questão mediúnica, né? São as informações que vêm do plano espiritual, né? Aquela coisa toda, mas não. O fundamento básico da doutrina espírita é a moralização do homem, porque sem isso não vai haver paz espiritual. Essa é a principal parte, é o principal da doutrina espírita. Tá? Mediunidade é importante? É importante. Ter a comunicação é importante? Claro que é importante. Nos traz muito ensinamento, nos traz muito conhecimento, mas tudo é baseado em quê? No maior ensinamento de Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso que a doutrina faz. Inclusive, nas sessões mediúnicas, nas sessões de desobsessão, ninguém ali sai espantando os maus espíritos. Eles são orientados nos ensinamentos de Jesus para eles modificarem. Porque nada mais são do que irmãos nossos que ainda não evoluíram. Né? Então, recentemente, assim, eu ouvi pessoas, amigos de outras religiões, dizendo que a salvação ela só ocorre pela aceitação de Jesus como Salvador, né? Pelo entendimento de que a Bíblia é a palavra direta de Deus. Ouvi também que é impossível que deixamos de ter pecados. Por isso, segundo eles, a salvação ocorre sem que haja transformação. Né? Basta apenas a gente crer. Basta crer em Jesus. E a salvação virá. A doutrina espírita difere completamente disso. Tá? O espiritismo ele compreende que a salvação ela vai ocorrer através da renovação moral. Tá? Da transformação dos valores espirituais. Tá? Nesse sentido é a reforma íntima. Tá? É um processo passo a passo na direção dessa paz espiritual. No Livro dos Espíritos, lá na questão 919, tá? Kardec pergunta assim: qual o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então vem lá assim, ó, um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E essa resposta que vai vir na sequência aqui, ela foi dada por Santo Agostinho. Eu peguei só alguns trechos porque ela é muito longa, tá? Então ele diz assim, ó: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Perguntou Kardec. Então Santo Agostinho respondeu assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência, passava a revista do que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever,
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que de mim precisava de reforma. Lá para frente, mais ele disse assim: as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Tá? O avarento se considera apenas econômico. O previdente, o econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se outra pessoa fizesse aquilo que você está pensando em fazer, como é que você vai se sentir? Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e olha que importante isso aqui, gente. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertido com mais frequência do que faria um inimigo. Olha que importante isso. A gente nunca escuta o que o nosso inimigo fala, né? E qual é o interesse dele de fazer uma coisa, né, de preocupado com a gente? Muitas vezes aquilo que ele fala tem mais valor do que aquilo que um amigo te fala. Porque o inimigo vai te mostrar as tuas imperfeições. Eu me lembro um fato que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa empresa lá em Rio do Sul chamada Metalúrgica Rio Sulense. Eu tinha lá um cargo de liderança, eu lidava com muitas pessoas lá dentro. E isso fazem já uns bons anos atrás. E eu tinha um jeito assim, meio um pouco, vamos dizer assim, autoritário. Tá? E um dia uma pessoa, um rapaz lá que eu nosso santo não batia, ele chegou para mim e disse assim: vem cá, Marco, eu quero conversar contigo. E eu já fui assim, eu digo, né, vou ter... E ele disse assim: cara, eu vou te falar uma coisa, mas eu não quero que tu leve a mal, cara. Aí vai ser melhor para nós dois. Eu digo, mas fala então. Cara, eu tenho vontade de te dar um soco quando eu te vejo. Bem assim ele falou para mim. Eu tenho vontade de te dar um soco. Eu não suporto te ver, cara. Quando eu vejo tu vindo aqui no corredor, eu começo a tremer. Eu tenho vontade de voar dessa máquina aqui e te dar uma voadeira. Bem assim ele falou para mim. Eu disse, poxa, cara, mas por quê? Não, porque você é assim, 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 assim. Eu digo, puxa vida, me desculpa, eu disse para ele, por ser assim, mas obrigado por me falar que eu sou assim. Porque às vezes a gente não percebe que a gente é assim. Depois daquele dia, nós viramos grandes amigos. Por incrível que pareça. E eu, claro, tentei mudar o meu jeito de ser. Foi uma escola. Escutei o inimigo. E a gente não escuta. Muitas vezes a gente não escuta. A gente ainda sai xingando ele. A gente não tira lições das dificuldades da vida. E aí está um dos maiores desafios da nossa reforma íntima. A gente só quer escutar aquilo que faz bem aos nossos ouvidos. A gente não quer escutar que alguém discorde da nossa opinião. A gente não quer tirar o benefício daquilo. E tem muito benefício naquilo. Muito, muito. Tá? Existem alguns exercícios, eu vou tomar um gole de água porque eu passei por uma gripe tremenda essa semana e a garganta começa a secar muito fácil. Tem alguns exercícios para essa reforma íntima. Começa assim: executar alegremente as próprias funções. Muitas vezes a gente só reclama do que a gente faz e a gente não vê o proveito, como a Cristina falou no começo. Cada um tem o trabalho que precisa ter, cada um tem, às vezes, os relacionamentos que precisa ter. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa ter. Né? Então, execute alegremente isso. Quando a gente começa a entender, segundo a doutrina espírita, que nós voltamos aqui com algumas missões, não vou falar missões, mas com algumas dívidas
com alguns resgates, bicho, a gente está ali porque tem esse resgate para fazer. E se a gente odeia o nosso trabalho, é porque, aí mesmo que é porque é ali que está o negócio. Tá? Então, executa alegremente. Execute alegremente. Passe essa fase. Tudo passa. Tudo passa. Silenciar diante da ofensa. Essa é difícil. Só que eu sempre digo assim, que não existe ofensa. Existe ofendido. Porque se você não se ofende, não existe ofensa. Porque muitas vezes a pessoa que te ofendeu, ela falou numa situação, muitas vezes ela não queria falar aquilo. Saiu da boca para fora, por um ato. Temos que entender que o nosso irmão também é imperfeito. E às vezes ele pode se passar, como a gente fala, em alguma situação, por algum motivo, que às vezes a gente mesmo desconhece, a gente não sabe como é que está a vida da pessoa lá dentro da casa dela, com os familiares, com os amigos, no emprego. Tá? Então muitas vezes a ofensa, ela não vem, ninguém ofende alguém porque quer ofender. Então se não tem ofendido, não tem ofensa. Então procure não se ofender. Se silencie perante a ofensa. Compreenda as imperfeições do outro. E esquecer o favor prestado. Tá? Isso aqui vale muito na política, principalmente. Né? Esquecer o favor prestado. Gente, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, não, eu vou ajudar lá o fulano lá, porque depois eu posso precisar dele, vai ter que me ajudar também. Esquece isso. Ajuda de coração. Ajuda com aquele sentimento assim, poxa, ele precisa de um auxílio, eu vou lá ajudar ele lá. Né? Esquece o favor prestado. Isso se encaixa também com exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Né? Fica no mesmo sistema. Emudecer a nossa agressividade. Apesar que a gente aprende no Espiritismo que se a gente pensou, já contaminou, né? Mas se você não botar para fora, você pelo menos ficou no 50%, né? Porque se você pensar e botar para fora de uma forma agressiva é pior, porque você vai acabar ofendendo alguém às vezes. Então, né? Emudecer a nossa agressividade. Às vezes é difícil, né? Dói aqui dentro, assim, remói tudo. Mas é necessário. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Aprendemos que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um entende de uma forma. Nós não temos que forçar ninguém a nada. Cada um tem a sua opinião. Né? Respeitamos. Não precisamos concordar, mas respeitar. É um grande passo. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso assim é aquela coisa assim, você tem um conhecimento, você tem alguma coisa e você precisa transmitir para alguém. Ah, mas que saco, tem que ir lá ensinar isso para esse cara de novo. Né? A mesma coisa que o Marco agora chegou em casa, depois do trabalho, fui tomar um banho e dizer, mas que coisa, tem que ir lá em Ibirama fazer uma palestra agora, podia estar aqui assistindo a novela. Né? Então quando você faz alguma coisa, faça com amor. Transmita o teu conhecimento, não guarda para ti. Porque você auxilia muitas vezes o irmão na caminhada dele, na subida da montanha. Né? Treinar a paciência constante. Treinar a paciência constante. Né? Por exemplo, assim, eu vou fazer 1h30 de palestra. Tá? Tenham paciência comigo. Tá? Mentira, gente. Tá? Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Se a pessoa procurou a gente para falar aquilo que ela está sentindo no coração dela, quem somos nós? Né? Para querer que ela escute nós também. Porque assim a pessoa vem às vezes, ai Marco, olha, estou numa situação lá que assim, assim. Pois é, mas tu sabe que eu estou assim também? E para mim é pior.
Vira uma competição de quem está mais ruim, né? Vira uma competição de quem está mais ruim. Se o amigo te procurou para desabafar, escute. Não tenta biografar as tuas dores. Né? Deixa para amanhã, daí você chama ele e faz ele te escutar. Né? Mas assim, escute. A pessoa está passando por uma dificuldade, escute fraternalmente. A gente aprende no atendimento fraterno, né? Ouvir mais do que falar. Né? Muitas vezes a pessoa só precisa desabafar. Não deixa ela pior ainda. Né? Escuta ela. Buscar sempre um meio de ser mais útil. Sempre tem uma maneira de a gente ajudar mais. Sempre tem. E não depende de dinheiro. Muitas vezes o irmão precisa de um abraço. Só. Precisa ouvir, precisa conversar. Tá? A maior das caridades não é financeira. A maior das caridades, quando a gente fala em caridade, é o amor que a gente doa às pessoas. É o tempo que a gente tira para ouvir, né? Para trazer uma palavra, um ensinamento. Exercer o perdão, sempre. Isso foi uma coisa que a doutrina espírita me trouxe e que me fez uma pessoa um pouquinho melhor. Eu tive situações na minha família que tem gente até hoje, dentro da minha própria família, que me condena porque eu perdoei. E eu só consegui perdoar pelos ensinamentos que eu obtive dentro da doutrina espírita, pelo conhecimento e pela consciência da responsabilidade que a gente traz junto com o conhecimento. E até hoje, tem gente que não admite. É triste fazer o quê? Cada um tem seu tempo. Respeite a opinião do próximo. Alegrar-se com a alegria dos outros. Nossa, como é difícil. Né? A gente às vezes faz de conta que está feliz, né? Mas às vezes a gente está com uma inveja. Ah, e inveja branca. Não existe inveja branca. Para com isso. Inveja branca, né, amiga? Fui, eu nunca vou conseguir ir lá onde aquela pessoa foi. Ela não tem cor, né? Não tem cor. Não tem cor. Né? A gente vê bastante assim nas redes sociais, né? A pessoa está fazendo uma viagem, né? Lá com a família e coisa e tal, naqueles lugares maravilhosos, né? Ai, amiga, que inveja branca. Né? Alegre-se com a alegria dos outros. Fique feliz pelaquela pessoa, gente. Mas de verdade, assim. O sentimento verdadeiro, poxa, que legal. Né? Não dizer mal de ninguém. Ah, isso é difícil demais. Né? Às vezes a gente está lá no nosso trabalho, né? E daí, é tipo assim, lá onde eu trabalho sou eu e mais 3 mulheres. Gente, vocês não têm noção. A gente está lá conversando, daqui a pouco começa, ai, tu viu lá? Aquela uma assim. Daí quando tu vê, ah, é capaz? Sério? E daí quando você viu, foi, né? Então, assim, é difícil. Mas não vamos tentar falar mal de ninguém. Cada um tem o seu tempo. Cada um com o seu entendimento. Né? Respeitar as diferenças. Ajudar espontaneamente. Ajuda de coração, de verdade. Auxilia, sempre. Respeitar o serviço alheio. Mesmo que não saiu aquelas coisas tudo. Mas a pessoa se esforçou o máximo que ela podia. Né? Então, respeite. E servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. É aquela coisa da sintonia dos pensamentos. Então são alguns exercícios, alguns desafios que a gente precisa superar nessa reforma íntima. Se tornar o homem de bem, que o Espiritismo traz lá no Livro dos Espíritos e também traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Como o nosso tempo já está ficando curto,
Para quem não conhece as características do homem de bem, eu vou ler para vocês. Eu vou pegar do Livro dos Espíritos, que está um pouquinho mais curto do que está no Evangelho. Tá? É lá na questão 918. Diz assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí diz assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Já é um grande caminho que a gente está percorrendo. Né? E daí, né, tem a nota aqui que daí ela diz assim: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que lhe desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças, e eu vou acrescentar aqui por conta minha, nem de ordem de orientação sexual. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus que lhes deu, né, também pode lhe tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar a moral e não para o esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. É o que está lá no Pai Nosso. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Esse é o homem de bem. Esse é o nosso desafio. E é muito difícil. Mas a doutrina espírita, ele traz para nós essa doutrina de responsabilidade. Responsabilidade pessoal pelos nossos atos. Só através dessa elevação, desses exercícios, dessa melhora, dessa reforma íntima, é que nós vamos conseguir atingir um pouquinho mais, nós vamos conseguir progredir um pouquinho mais, né, na nossa evolução espiritual, na nossa caminhada na montanha. É difícil, é difícil. Mas, se fosse impossível, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Então a gente está dando um passo bem grande nisso. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos um pouquinho, né? Com que vocês assim refletissem sobre a necessidade dessa reforma íntima, porque é através dela que vai ocorrer a verdadeira salvação. Porque nós temos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo. Então não basta nós crermos nele. O guia e o modelo a gente segue. A gente faz aquilo que ele ensinou a gente a fazer. E é isso que vai garantir a nossa evolução espiritual. Muito obrigado pelos ouvidos de vocês.
né? Me perdoem pelo se eu estendi um pouquinho o tempo, tá? Todo mundo vai perdoar hoje, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Cristina, pelo convite de poder estar aqui mais uma Nós vez. que te agradecemos. Então, gente, vamos fazer a nossa oração final.